Olá pessoal, o professor Branco está passando por aqui pelo YouTube para mais uma aula prática sobre assunto de interesse da pecuária de corte. Mas antes de eu iniciar o assunto, eu gostaria que você curtisse o meu vídeo se você gostar e também se inscrevesse no meu canal. Isso é muito importante para que a gente possa continuar aí estimulado a fazer o trabalho, não é? Bom, vamos lá. Esse assunto que eu vou tratar aqui é um assunto recorrente, muito importante, principalmente nesses últimos anos, e tem se intensificado muito, que é o sequestro de animais durante o período da recria. Mas uma dúvida que fica sempre no ar é como fazer, o que fazer, que dieta usar, como preparar essa dieta. E eu vou procurar rapidamente dar algumas dicas para vocês aqui nesse vídeo. Vejam bem, existem algumas possibilidades para realizarmos essa prática, a prática do sequestro. Mas as duas opções mais comuns e mais viáveis são quais? A manutenção dos animais em condições de pastagem e o fornecimento de um concentrado, uma ração ou um suplemento no coxo. A outra possibilidade é o sequestro total dos animais, onde eles vão receber não apenas o concentrado, mas uma dieta total misturada, incluindo concentrado e uma fonte de volumoso, obviamente uma dieta bem balanceada, e eles vão receber isso no coxo, ou seja, sem pasto. Então essas são as duas possibilidades assim mais comuns. Quando eu falo de suplementação nessas condições de sequestro, eu não estou falando de fornecer 0,1% do peso, 0,3%. Isso é suplementação. Eu estou falando de os animais fazerem tipo uma recria intensiva a pasto, um RIP. Né? E a outra opção seria tudo no coxo. E para começarmos a entender um pouco melhor como fazer isso, eu quero mostrar esse gráfico aqui. Ó. Esse gráfico ele correlaciona o GMD dos animais, ou ganho médio diário, e o NDT do pasto. Nós verificamos aqui que quando o NDT do pasto ele varia de 48% a 60%, que é a faixa mais comum de acontecer em condições tropicais. Ah, podemos ter um NDT acima disso ou abaixo? Podemos. Mas de forma geral, na maior parte do ano e na maior parte das nossas fazendas é isso que nós vamos observar. O que é que nós podemos constatar? Que o GMD ele sai de 0,10 aqui com 48% de NDT e pode chegar a 0,68 quilos por dia num NDT de 60%. Então veja bem, eu estou falando do NDT do pasto, mas esse aqui poderia ser o NDT da dieta. Se o animal não está recebendo um concentrado ou uma ração no pasto, ele poderia estar no coxo, e se ele receber uma dieta com 60% de NDT, ele tem condições de ganhar 680 gramas aproximadamente aí por dia, né? Ou 0,68 quilos. E o interessante é que isso daqui tem um reflexo muito grande no ciclo de produção dos animais. Com relação à proteína bruta, nós vemos que a exigência sai de 7,2, aqui é a exigência de proteína bruta, à medida que o ganho vai subindo, isso aqui está correlacionado ao NDT, ela sai de 7,2 e chega a 11,6. E isso aqui é facilmente ajustável aí com alguns alimentos ricos em proteína ou mesmo a ureia. Mas o mais interessante é isso daqui, ó, o ciclo da recria em meses, considerando o NDT do pasto. Se você tiver um NDT médio ao longo do ano de 48%, é óbvio que isso não vai acontecer, porque o NDT ele varia, né? 48 seria numa época um pouco mais crítica, né? E 60 seria numa época de forragem abundante de alta qualidade, né? Mas, enfim, você gastaria 66 meses para sair de 180 e chegar a 380 quilos, no caso da recria. Se você tiver um NDT médio de 60%, você vai ter um ciclo de 9,8 meses na recria. Então você veja como as mudanças são drásticas. E é por isso que hoje tem se intensificado a prática do sequestro, para você manter um GMD próximo desse daí, ao redor de 0,6, 0,7, 0,8 quilos por dia. E nesse gráfico nós temos o consumo total de matéria seca ao longo da recria para sair de 180 e chegar a 380 quilos, considerando também o NDT do pasto ou o NDT da dieta. E eu estou assumindo o pasto porque o pasto é a base de sustentação do sistema.
nós temos aqui com o NDT de 48%, o animal precisa consumir 13,2 toneladas. E aqui, com 60%, 2,1 toneladas. Então, vocês vejam bem, 6 vezes menos do que nessa condição aqui. E por que é que isso acontece? Por causa disso daqui, ó. Se você considerar o uso da energia metabolizável para a mantença e o NDT do pasto, olha só o que acontece. Com 48% de NDT, o animal usa quase 87% da energia que ele consome para a manutenção. E quando a dieta vai para 60% ou o pasto, 60% de NDT, ele usa apenas 56,5% da energia que é consumida para a mantença. O restante é tudo para ganho. Então, por esse motivo, é fundamental melhorarmos a concentração de energia da dieta dos animais. Para quê? Para que eles tenham GMDs mais elevados, nós tenhamos uma redução no ciclo, nós tenhamos um consumo muito menor de matéria seca ao longo do ciclo e, consequentemente, nós podemos ter um número de animais muito maior sendo produzidos nesse sistema. Mas a pergunta que fica no ar, qual é? A pergunta que fica no ar é a seguinte, né? Essa é a pergunta. Professor, como é que eu defino isso? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar o quê? Buscar as exigências nutricionais dos animais para um determinado ganho. E eu tenho esse gerador de exigências que eu estou mostrando aqui, ó. É uma planilha Excel que eu desenvolvi baseado no NASEM 2016, que eu chamo de gerador de exigências nutricionais. Todos os alunos que fazem o meu curso formulando dietas e rações para bovinos de corte têm acesso a essa planilha. O que é que nós fazemos aqui? Nós colocamos o peso médio à maturidade da raça ou do grupo de animais com os quais você está trabalhando, definimos aqui o peso inicial e o peso final da recria e com esse peso aqui, subtraindo esse, eu divido por 5 e eu vou achar os pesos intermediários aqui para eu conhecer as exigências dos animais. Após feito isso, eu defino alguns NDTs aqui, ó, para ele me gerar o quê? Me gerar o que é que vai acontecer com cada dieta dessa, A, B, C, D e E, para os animais indo de 200 até 400 quilos. E aqui a média, desde o início até o final da recria. Então, por exemplo, eu estava falando ali de animais de 180 quilos. Então, eu vou preenchendo aqui, ó. 180, 220, 260, 300, 340, 380. Todos eles aqui, então, com um intervalo de 40 quilos. E eu venho aqui e coloco alguns NDT. Então, vamos supor que eu quero começar com 50 e ir de 3 em 3% aqui de diferença para ver o que acontece no desempenho, na minha resposta animal. Então, 50, 53, 56 e 59. Então, vejam bem, aqui eu gero a exigência dos animais mais jovens, né? Proteína, PDR, proteína metabolizável, cálcio, fósforo, consumo de NDT, o consumo de PDR em relação ao NDT, o ganho médio diário dos animais e o consumo de matéria seca. Para as 4 dietas. Ó. Então, tudo é baseado na energia, é o ponto de partida. A partir dali, eu tenho condições de estimar o ganho, e estimando o ganho e tendo o peso do animal, eu tenho condições de estimar todas as exigências. Esse gerador é fundamental para nós fazermos o que nós pretendemos em termos de definição de dieta. E aqui eu tenho para os animais mais zerados, né, as mesmas informações, e aqui a média. Então vejam bem, se eu pegar uma dieta que tem 50% de NDT ao longo da recria, eu vou ter um ganho médio de aproximadamente 200 gramas. Por outro lado, se eu pegar um NDT de 59, eu vou ter um ganho médio de 640 gramas, ou seja, aproximadamente 650 gramas. Então vamos supor que eu queira trabalhar com esse ganho de 640 gramas. Então eu pego as informações geradas pelo GEM e vou numa outra planilha que também é uma planilha suporte para o pessoal que faz o meu curso. Então vocês vejam bem, o que eu faço? Eu pego normalmente a proteína que eu preciso para os animais mais jovens, que são os que têm maior exigência de proteína. Porque se eu for na média, vai dar 10,6 de proteína. Se eu for para os animais que já estão no final da recria, vai dar 9,4. Eu uso 12. Então eu vou usar 12 nesse caso, vou usar um NDT de 59 e com a outra planilha de suporte, nós vamos definir
quanto que precisa de ter na nossa dieta, considerando o pasto ou não. Então vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. Então nós vamos para essa planilha aqui, ó. Então aqui nós temos o pasto, o suplemento concentrado ou ração e a dieta. No nosso caso, nós precisamos de uma dieta com 12 e 59 de NDT. Se o pasto contribui com 0, ele tem 0 de NDT, 0 de proteína, esse é o valor que nós temos que ter no suplemento, ou seja, na dieta. Considerando o quê? Considerando volumosos e concentrados todos misturados para uma dieta total que vai ser colocada no coxo, sem pasto. Mas vamos supor que o pasto tem uma contribuição de 30% nessa mistura, né? E 70% seria dado pelo nosso concentrado ou suplemento. Que o NDT do pasto fosse 52% e que o pasto tivesse uma proteína de 6,5%. Então olha aqui, ó, ele nos gera quanto que nós devemos ter de proteína no suplemento ou no concentrado e de NDT. Então se você formular um suplemento, um concentrado com 14,4, 14,5 de proteína e 62% de NDT, num pasto que tenha essas características e que ofereça 30% do consumo do animal, você fecha o quê? Você fecha isso aqui, ó, o que a dieta precisa de ter. Aí você pode perguntar, professor, como é que eu sei 30%, considerando 30% para o pasto, quanto que é 70%? Você vai voltar naquela outra planilha, que é o gerador de exigências, e vai ver o consumo médio dos animais. Olha, o consumo médio dos animais para a dieta com 59% aqui, ó, de NDT, ele vai ser de aproximadamente, ao longo de todo o ciclo, 7 quilos. Então, 70% de 7 dá 5 quilos. Olha, o que isso significa? Significa que se você der 5 quilos de um concentrado que tem essas características aqui e deixar o restante para o animal consumir no pasto, ele vai ter uma dieta que tenha essas características aqui, certo? É óbvio que nós não podemos nos esquecer que aquele ali é o consumo médio ao longo de todo o período, né? Mas olha só, os animais quando estão no final da recria já estão comendo 9,5 e no começo da recria estão comendo 4,5 kg. Esse é o provável consumo com 59% de NDT. Então eu espero que com essas informações, assim, com essas dicas, eu possa ter dado pelo menos um pontapé inicial aí a respeito desse assunto. Como definir essas dietas? Não é uma coisa complicada, vai depender muito mais de um planejamento prévio da sua parte. Definindo o quê? Principalmente se o pasto participa ou não, se ele participa, qual o percentual, se ele não participa, quais alimentos volumosos que você tem para definir uma dieta total. E aí, considerando isso, você define o GMD necessário dentro do teu planejamento e aí com isso você vem aqui, gera as exigências e faz o balanceamento da dieta. Então não é uma coisa complicada, mas tem que ter essas manhas, esses macetes. Se você gostou, como eu já disse lá no início do vídeo, curte o meu vídeo, isso é muito importante e se inscreva no meu canal. Um abraço para todos.